começa com o prefácio e saudações. Todas as cartas de Paulo, elas são o início padrão. Paulo ele costuma sempre iniciar com as saudações e prefácio das suas cartas. Por isso que as suas cartas são muito conhecidas e ficou mais fácil de entender qual foi as cartas que Paulo escreveu, pela maneira que ele começa e que ele encerra. Porque nem toda carta tem o nome dele. Capítulo 1, verso 1. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Verso 1. Paulo está fazendo uma apresentação da sua pessoa aqui. O prefácio dessa carta vai do 1 até o 7. Tudo é o prefácio, é só uma apresentação dele, é uma saudação que ele está fazendo. Do 1 ao 7. Nós vamos trabalhar, primeiramente, estes 7 versículos. Paulo começa dizendo que ele é servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Vamos entender aqui. Primeiro, servo. A palavra servo aqui, no original, é doulos. E a palavra doulos é a palavra escravo. Ou seja, ela foi traduzida como servo, mas no original ela é escravo. O que é um escravo? Um escravo é uma pessoa que não é dona de si mesmo e que ela não tem uma decisão própria. Ela é uma propriedade de outro e que ela não pode tomar suas próprias decisões, porque ela é um escravo. Ela tem um senhor, ela tem um dono. E Paulo está dizendo que ele é servo de Cristo. Ou seja, o dono dele é Cristo. Ele é o servo de Cristo. Ele está a trabalho de Jesus Cristo. Por isso ele é servo de Cristo. Segundo ponto que nós temos que ver aqui é chamado. Chamado para ser apóstolo. Ou seja, o chamado aqui não é um convite, como já foi dito lá em Romanos 8. Não é um convite, mas é uma convocação. Paulo entende que ele foi convocado por Cristo para um propósito específico. Ou seja, ele não foi pela sua própria vontade. E nem ele pôde recusar, porque não é um convite. Paulo, quando ele foi chamado por Cristo para o seu apostolado, Paulo estava saindo de viagem para Damasco, levando cartas para prender os cristãos. Ou seja, Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo não tinha nada em mente como uma convenção. O que menos Paulo queria era encontrar Jesus. Ele não imaginava que pudesse ter um encontro com Jesus. É por isso, irmão, que não é da nossa vontade ser crente. Nós nunca desejamos ser crente. Ser um cristão, irmão, é um chamado. E o chamado aqui é uma convocação. É uma ordem. Um soldado, quando ele é convocado pelo seu general para ir para uma batalha, ele não pode se recusar. Ele foi convocado. Ele não pode dizer assim, eu não vou, porque lá ele faz um juramento. Que ele tem que ir, ainda que seja para a morte. Então, quando ele é convocado, ele não tem a opção de sim ou não. Ele vai. Assim é o nosso chamado para ser cristão, assim como o chamado do apóstolo Paulo. Nós não tínhamos a opção de dizer não. O chamado de Deus é um chamado eficaz. É por isso que quando Deus chama, nós vamos. E esse chamado eficaz de Jesus Cristo para nós, ele não significa imediato.
Ele significa que é eficaz, que ele não dá viagem perdida, que ninguém pode recusá-lo, entendeu? Ou seja, ele não significa que você vai na hora. Nós vemos isso na vida prática das pessoas. Tem muita gente que é chamada, resiste por muito tempo, até o tempo que ela não consegue resistir e atende o chamado. É nesse sentido que ele é eficaz. Uma hora você não vai conseguir resistir até a morte. Só que você tem de ir, ainda que no leito de um hospital, você vai. Porque quem capacita o homem não é o homem, é o próprio Deus que capacita o homem. Romanos, capítulo 9, verso 14, verso 16, perdão, ele vai dizer assim: não depende de quem quer e nem de quem corre, mas da misericórdia de Deus. Em Filipenses 2:13, responde: Deus é quem capacita o homem, tanto com querer quanto com realizar. Romanos 9 diz que não depende da nossa vontade nem da nossa ação. E Filipenses responde que é o próprio Deus quem nos capacita. É por isso que quando Cristo chama, nós atendemos. Porque Deus nos capacita. Você não chegou até Cristo porque você disse assim: ei, eu estou com tanta vontade de servir a Deus. Você sabia que nós somos inimigos de Deus quanto ímpio? Nós odiamos Deus. A palavra diz que o mundo odeia a Cristo. E odiar Cristo na igreja. Ou seja, nós não queremos nada com Deus. Só que Deus, ele trabalha de uma forma tão espetacular, irmão, tão surpreendente, difícil até de compreender, para que nós não venhamos se sentir um boneco na mão dele, que ele diz assim: vem, você vem chorando, você vem com cara feia, cara ruim. Deus chama de modo irresistível, mas o mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que vai lá e capacita o seu coração a atender o chamado. Aí você vem alegre e vem sorrindo, como se tivesse partido de você mesmo. Só que a Escritura diz que não partiu do homem, partiu de Deus. Deus é quem escolhe antes da fundação do mundo. Deus é quem predestinou o homem para um fim, propósito certo. Deus é quem chama o homem e Deus é quem capacita o homem a atender o chamado. Ou seja, a salvação não depende do homem, depende unicamente, exclusivamente de Deus. E Paulo foi chamado para um fim específico. Qual o final específico de Paulo aqui? Para seres apóstolos. O que é um apóstolo? Um apóstolo chama-se enviado. Alguém que é enviado. É um mensageiro. Ou seja, Cristo levantou o apóstolo Paulo para enviar a um povo específico, para fazer uma missão específica. E a missão do apóstolo Paulo é pregar os gentios. Quando Cristo levanta Paulo, lá no caminho de Damasco, ele vai dizer para que Paulo entre na cidade e ali procure uma rua chamada aonde haverá um homem na casa de Judas, chamado Ananias, e esse homem vai lá e coloca as mãos nele para que ele volte a enxergar, e ali ele recebe o seu chamado, que é para pregar os gentios. O apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. É por isso que o apóstolo Paulo não se reteu como os outros, apenas entre os judeus. Mas o apóstolo Paulo plantou igreja em diversas cidades da Ásia Menor, em todo o continente, ainda veio para o nosso, ainda, mais para perto aqui, para o lado da Europa, para que o Evangelho chegasse até os confins do mundo. Ou seja, o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. E quem são os gentios? Os gentios é eu e você que não somos judeus. Naquele tempo ali, o mundo, o povo, só era distinguido por dois tipos de povos: judeu e gentio. Judeu era o povo específico aonde Cristo veio.
E gentil é todo mundo ao redor do judeu, que não faz parte do judeu. Todos eles são gentios. Somos nós. O apóstolo Paulo é um apóstolo enviado especificamente para os gentios. Essa igreja de Roma, ela era composta por judeus e gentios. O apóstolo Paulo nunca tinha estado na igreja em Roma. Ele está escrevendo essa carta dizendo que ora, pedindo para que Deus abra uma porta de oportunidade para que ele possa visitar essa igreja. Mas ele não conhece a igreja de Roma. Então, não foi fundada pelo apóstolo Paulo e provavelmente essa igreja foi plantada por aqueles judeus que em Atos, quando o Espírito Santo desce, em Atos, lá em Pentecostes, Pedro faz a sua primeira pregação em público e ali aproximadamente 3.000 judeus é convertido, porque ali há judeus do mundo todo. Então, provavelmente, judeus se converteram ali naquela pregação de Pedro e voltaram para a sua cidade, onde tinham se criado, que ele já era judeu de sangue, mas tinham sido criados em outra cidade. Então, provavelmente, voltaram para Roma e em Roma plantaram a igreja. Provavelmente, desde a pregação de Pedro. E aqui, Paulo, precisando da ajuda dessa igreja, envia essa carta aos irmãos de Roma. E ele diz assim: apóstolo separado para o evangelho de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele foi separado. É por isso, irmão, que hoje não existe mais apóstolo. Nós não cremos que hoje Deus levanta apóstolo. Nós vamos ver em outras igrejas aí, pessoas se denominando apóstolo, dizendo ser apóstolo. Como existe apóstolo de tanta coisa, existe até pai dos apóstolos. Mas esses apostolados aí não valem. Porque o último apóstolo foi Paulo. Existem os 12 e Paulo. Ou seja, ele foi feito apóstolo separado para o evangelho de Deus. Outro ponto bom de nós compreender. Para o evangelho específico. Esse evangelho é o evangelho de Deus. Irmão, hoje tem muitos evangelhos. Evangelho fabricado por homens. Tem evangelho da prosperidade. Evangelho da cura. Evangelho da bênção. São evangelhos que o homem próprio fabricou. Esses evangelhos não têm poder de transformar o homem. Jesus ensinando em seu sermão escatológico, no livro de Mateus, no capítulo 24, verso 13, ele vai dizer assim: e é necessário que este evangelho do reino seja pregado a todo mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Cristo deixa muito claro que o evangelho que Cristo veio ensinar é o evangelho do reino. Não é os evangelhos que são pregados por aí. Evangelho de bênção, que Deus é o Papai Noel, que vai trazer bênção para você na hora que você orar, é evangelho fabricado por homens que querem juntar multidão em um único ambiente. Evangelho que diz que Deus veio apenas te curar, que Ele vai curar sempre que você orar, só evangelho de homem. Jesus não prometeu curar ninguém especificamente. Ele fez algumas curas para provar o seu poder diante daquele povo. Mas ele não prometeu para ninguém. E o propósito dele é específico. O propósito de Jesus foi testemunhado pelos profetas quando disseram assim: a virgem dará à luz um filho, e esse salvará o seu povo do pecado. O fim principal do Cristo na terra é salvar o seu povo da condenação do pecado. Não é trazer cura para ninguém, e nem encher a pessoa de bênção, e nem trazer prosperidade, como tem a teologia da prosperidade, que diz que o crente não pode ser pobre, porque se o crente for pobre, a vida dele está em pecado. Isso é mentira. No Novo Testamento, nenhum cristão morreu rico. Nenhum morreu rico. Tudo morreu pobre.
A igreja primitiva, a igreja mais forte, a igreja mais poderosa de todo o tempo, é a igreja primitiva. Quando uma pessoa se convertia, se ele fosse dono de uma propriedade,